Salve, salve, correnteiros! Hoje eu tenho uma convidada aqui e ela vai ensinar muito para muita gente que tem a aprender sobre o tema do autismo. Ela é uma pré-psicóloga, ela está quase se formando em psicologia e eu tenho certeza que vai ser uma excelente profissional pela bagagem que ela já tem de experiência de vida. O nome dela é Patrícia Belas e eu tenho aqui a honra de apresentar a vocês essa pré-psicóloga que, além disso, é uma mãe atípica. E como esse assunto agora está muito em voga, está acontecendo demais, e a gente não sabe ainda lidar com ele, porque eu falo que a gente está no meio de um turbilhão de transição. E ela vem para dar uma força para a gente também. Então, Patrícia, é um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu, viu, Marquinhos? É uma honra estar aqui podendo falar sobre isso, sobre esse tema que é tão importante, tão relevante, ser falado para tantas famílias, tantas mães principalmente, que vivem isso e que passam situações que as pessoas não fazem nem ideia. Então é tão importante a gente estar falando e estar olhando mesmo para essa realidade de vida que a gente vive no cenário de ter um filho que tem uma demanda diferente, que precisa ter um olhar diferente. Enfim, é um tema muito importante, é muito bom estar falando sobre isso. Eu gosto de convidar aqui pessoas que têm assuntos relevantes de interesse público. E você pode ter certeza que eu acho que você vai ficar assim, no top 10 do negócio. Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui. Quando eu te chamei, eu sempre... a Juliana, nossa amiga Juliana, da Constelação Sistêmica, está aqui hoje assistindo aqui junto com o Hugo ali na produção. E a gente conversa muito, né, Ju? Então, muitas pessoas me passaram algumas perguntas, várias pessoas me fizeram o mesmo tipo de pergunta, então eu botei aqui que eu acho que ninguém é melhor do que você para dar essa ideia para as pessoas. Patrícia, qual foi o momento em que você percebeu que o seu filho era diferente do esperado? E como foi lidar com esse despertar? Porque eu acho que são dois choques, não são? Como é que é isso, na sua experiência aí, vivendo isso na carne, né? Vendo isso aí? Eu acho que essa experiência é muito única de mãe para mãe, de filho para filho, porque o autismo, ele é muito singular, ele é muito de criança para criança, é muito individual o espectro de cada um. Então, assim, eu vou te dar a minha experiência, que provavelmente vai ser diferente de outras, mas talvez a sensação e os sentimentos são parecidos, né? Quando eu converso com outras mães, a gente tem sentimentos parecidos, mas histórias muito diferentes. Então, eu acho que isso tudo linka. O Dudu, meu príncipe, ele teve o desenvolvimento todo muito dentro do esperado, né? Ele engatinhou na hora certa, ele andou na hora certa, ele provava todas as comidas que eu apresentava para ele, não tinha nenhuma seletividade alimentar. Ele tinha um balbuciar muito próximo com o início de uma fala. Então, a gente, naquele primeiro momento, até um ano talvez, a gente não tinha notado nenhum sinal de que pudesse dar alguma diferença pra gente. Quando o Dudu fez 1 ano e 7 meses, ele ainda não falava. E aí, os meninos têm um atraso na fala normal mais do que as meninas. Então, a gente conversava com a pediatra falava, não, é assim mesmo, os meninos demoram mais a falar. Mas eu fui sentindo que a interação social do Dudu também era muito aquém do que eu via de outras crianças. Ele não tinha interesse por outras crianças. E o brincar dele começou a ficar um pouco diferente também. Então, esses foram os 3 sinais que a gente começou a sentir. Ele pegava o carrinho e rodava a rodinha, ao invés de brincar com o carrinho. E os primos ficavam enlouquecidos querendo brincar com ele. E ele fugia dos primos. E aí, nesse período, o Eduardo ainda teve o azar de pegar a pandemia, fazendo um pouco antes de fazer 2 anos. Porque 2 anos, as crianças têm uma poda neural que é muito importante para elas no desenvolvimento. E aí é uma fase que a criança vira aquela esponja, absorvendo tudo, imitando todo mundo, com o mundo sendo apresentado para elas e elas evoluindo. E o Dudu fez 2 anos trancado dentro de casa, numa pandemia.
Então isso foi muito ruim para ele, né? A gente ia colocar ele no colégio e ele não pôde ir. E a gente já estava notando ali alguns sinais. E aí, no meio da pandemia, quando começou a acabar a pandemia, a gente já percebendo algumas coisas, eu fui num neurologista e aí ele falou para mim: Patrícia, devido à pandemia, eu acho que eu não consigo fechar o diagnóstico do Eduardo, porque a pandemia pode ter feito mal para ele. Então, de repente, vamos esperar um tempo ele ir para o colégio e a gente observar e ver, porque o atraso de fala pode ser isso. E aí ficamos nessa. Só que eu acho que a mãe sente. E eu já estava sentindo. Eu vi as outras crianças, a gente observa e aquilo eu já estava sentindo. E aí quando eu fiquei 3 meses ali pegando informações de psicóloga, de fono, de TO, para apresentar todos esses relatórios para o neuro, que é um diagnóstico multidisciplinar, né, que junta todos esses relatórios de todos esses profissionais para dar esse diagnóstico. Porque é um diagnóstico muito sério, né? Então, eu acho que ter esse embasamento, ter essa postura de ter muito cuidado em fechar diagnóstico é muito importante. E aí, esse neurologista fechou esse diagnóstico um pouco depois. Marquinhos, eu vou te dizer que apesar de eu ter certeza que ele ia me dizer isso, quando ele falou o diagnóstico do Eduardo, foi quase um soco na cara. Sim. Mesmo eu tendo certeza, eu entrei naquela consulta sabendo que eu ia ouvir, e mesmo assim é muito difícil. E aí, dali, eu acho que eu tive... Porque eu acho que a partir do laudo do médico que ele te fala, você é obrigado a se posicionar. Agora não tem mais talvez, agora é lutar. Apesar de você saber. Mas sabe aquela coisa quando tem a chancela do médico? Assim, agora eu tenho que certeza. Virar, agora é a certeza. Exatamente. Agora eu vou correr atrás. É isso aí. E aí eu acho que dali a gente ficou aquele tempo assim que algumas pessoas chamam de luto, né? Para você perder aquela coisa de filho idealizado que você tem, porque aí você tem que desconstruir todos aqueles objetivos e históricos que você tem do seu filho. Mas... E a época de digerir também, né? Isso tudo que está acontecendo, né? Porque assim, é difícil, né? Sim. É difícil. Sim. Porque você, aí dali você vira, você começa a pensar, o que vai ser do meu filho quando crescer? As preocupações. Exatamente, milhões de preocupações. Se eu não estiver mais aqui... Exatamente. E será que ele vai desenvolver? Mãe, né? E será que ele vai aprender? E será que ele vai, né? Você já tem essa preocupação antes, mesmo que não seja atípico. E se você quando vê que seu filho é atípico, aí sua preocupação só redobra, né? As dúvidas enlouquecem, né? O si que não existe, né? Que a gente fica pensando. Mas assim, vai chegar uma hora que vai acontecer alguma coisa que talvez não tenha um certo... que você não tenha um certo controle. E isso pode assustar a priori, mas de repente não é tão assustador quando você vai passando pelos processos. Eu acho que eu fui me desconstruindo. Muitas coisas que eu imaginava, eu fui mudando. Muitas coisas que eu idealizava, eu mudei. Eu acho que ser mãe é uma experiência avassaladora, de forma geral, você ser mãe. Você ser mãe atípica é você se virar do avesso e ter que se descobrir uma nova pessoa. É muito diferente. É isso aí, assim, agora eu tô pronta e eu vou pra batalha. E eu vou até o fim, e eu vou estar lá na linha de frente, né? Porque é teu filho, né? E se não é você, ninguém vai fazer isso pra ele. É isso aí. Então aí eu acho que eu tive aquele período para digerir toda aquela informação e tudo, me permitir chorar muito, ficar mal, mas eu acho que... Porque eu acho que a gente também tem que se permitir aquela informação, né? Ninguém é de ferro. Exatamente. Você fingir que nada está acontecendo não ajuda nada. Muito pelo contrário. Piora. Exatamente. Aí você pode fugir de uma realidade. Exatamente. Em algum momento isso vai dar ruim. Você passou pela fase do luto, né? Aquela coisa de desconstruir para reconstruir e também digerir o que está acontecendo. Exatamente. Né? E a sua relação com seu marido nessa época aí, como é que vocês ficaram? Vocês se uniram mais? Como é que foi isso? Olha,
eu acho que teve milhões de informações ali, porque e isso é um ponto, né? Eu recebo a informação de um jeito e o outro recebe de um jeito e os avós recebem de outro jeito e é muito pessoal, né? Eu acho que a gente vai aprendendo como o indivíduo é singular e a respeitar a singularidade de cada um, sabe? Eu acho que um dos grandes aprendizados que o autismo me deu é essa, que eu acho que a gente tem que respeitar muito o indivíduo, sabe? Cada um tem seu tempo. Exatamente. Mas então, assim, eu acho que eu tive o meu tempo, eu entendi que eu não posso sofrer pelo futuro, sabe? Eu tenho que cuidar do agora, o que eu posso fazer agora por ele. Eu posso dar tudo hoje, eu posso dar o máximo que eu posso de mim, de todos os meus recursos que eu posso de terapias e de ajudas no colégio, e eu mesma em casa. Tempo, atenção. Exatamente, tempo de qualidade, brincadeira de qualidade, eu estudar o que eu posso dentro do diagnóstico dele, então o que eu posso fazer agora, e não sofrer porque pode ser pelo futuro. Isso foi o que eu tomei para mim, sabe? E eu não sofro de fato com o futuro, porque eu faço um trabalho mental, assim, né? A verdade é que ninguém sabe do futuro. Sim. Sendo atípico ou não tem a certeza que você vai ser um cara super bem sucedido. Enfim, o que é ser bem sucedido para você ou não, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Exatamente, então não adianta eu ficar sofrendo por isso, eu tenho que correr e agir pro agora, que é o mais importante. E eu virei essa chave depois desse tempo e tomei para mim e vivo ela até hoje. Eu vivo o meu hoje, correndo atrás do que eu posso hoje, sem sofrer pelo amanhã. Eu já acho que o Léo, até por personalidade, por profissão, por jeito, por criação, por tudo, ele tem muita... Ele tem muito essa prospecção do futuro, isso angustia ele de alguma forma, né? Mas isso faz parte, isso é muito de cada um. Mas a gente tem um ao outro e a gente troca muito. Eu acho que quando eu descobri o diagnóstico do Dudu, eu peguei uma pesquisa que eu acho que 90% dos casais que têm filhos atípicos são separados. Por isso que eu perguntei, porque eu sei que da história de vocês, que vocês se uniram mais. Então, justamente para contar a sua história, que tem esse diferencial. Que vocês parecem que se fortaleceram mais. Mas eu acho que foi... Apesar de nada ser fácil. Exatamente. Não, eu peguei essa pesquisa, mostrei para ele, eu falei, olha só, 90% dos casais com filhos atípicos, deficientes e qualquer questão se separam. Então, assim, é uma escolha nossa. Fácil não é, sabe? Porque estar casado não é fácil. Então, dentro de uma diversidade diferente, de uma dificuldade a mais, é mais difícil. E eu acho que isso fez a gente toda hora pensar, né? A gente tem que estar unido para isso, né? E sozinho já é difícil, junto já é difícil, sozinho é mais difícil ainda. Então eu acho que a gente se uniu realmente, a gente foi alinhando os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente diverge de opinião, mas é normal em criação de qualquer filho, porque cada um tem a sua criação. Total. Mas eu acho que faz toda a diferença. Pro Eduardo, a gente tá junto. Toda a diferença. O amor que a gente dá junto para ele, as viagens que a gente consegue proporcionar. Todos os terapeutas falam pra gente assim, nossa, vocês viajaram com o Eduardo, ele voltou. Outra criança, ele tá mais falante, ele tá mais isso. E isso tudo, esse amor faz toda a diferença para ele. Enfim, não é todas as crianças que podem ter essa sorte, né? Enfim, mas eu acho que isso faz diferença pro Dudu. E você veio aqui para contar a sua história. Exatamente. Porque a sua história pode ajudar muita gente, eu tenho certeza disso. Você acha que espiritualmente... Porque assim, você está falando, eu sou um cara de muita fé. Enquanto você está falando, para mim é tão claro o que eu vejo, porque é o seguinte, Deus não dá um peso maior do que a gente possa carregar. A minha convicção espiritual. Deus não dá uma cruz maior do que você possa carregar. Mais pesada. Tem essa... Não cai uma folha da árvore sem aquele. Exatamente. Então, você já parou para perceber que a sua missão é uma missão de mulher que ele escolheu para ser forte? Que ele tem um propósito muito maior para você?
para você que eu falo, você e seu ambiente familiar, né? Sim, Que é você, seu marido, seu filho. Então, assim, a missão de vocês não é fácil. Mas ele não dá missão que não é fácil para quem não tem condição de completar essa missão. Não, eu acho que... O que você acha disso espiritualmente? Você é uma mulher de fé? Como é que é isso? Eu sou uma mulher de fé e acredito muito nessa sua fala de que Deus não dá uma cruz mais pesada do que a gente possa carregar. Ele sabe para quem ele dá, ele sabe por que ele vai dar. Eu também acho que não cai uma folha da árvore sem o consentimento dele. Acredito muito nisso. E... algumas pessoas já me falaram assim, Patrícia, mas isso é um pensamento muito romantizado para você ter um filho autista. Eu já me questionei isso uma vez. Às vezes a gente fica tentando romantizar isso. Ele te deu isso. Isso não é romantizar. Exatamente, isso é não é. Da fé. Eu quando acho. Você alimenta a sua fé, você tem força. Exatamente. Porque fé é gasolina, não é ilusão. Fé é gasolina. Porque um carro não anda sem combustível. E a gente também. Sim. Não anda sem combustível. Sim, então a gente tem que reformular e reforçar a nossa fé diariamente. Porque é ela que faz a gente levantar da cama. Porque os desafios estão aí todos os dias. Se a gente não vai se fortalecendo e tem aonde saber voltar para as nossas orações e para a nossa fé, é fundamental. É igual quando de noite você não precisa recarregar seu celular, a gente precisa se carregar. Sim. Eu acho que a nossa carga é fé. Sim. É descanso e fé. Sim, né? Sim. Eu acho. Porque, sinceramente, tem muitas pessoas que não têm estrutura para passar pela sua missão. Porque essa missão não é delas. Eu entendi isso há muito pouco tempo. Então, Deus escolhe as pessoas. Pode ter alguém ouvindo falando que é romantizar. Isso, para mim, é tão óbvio que não é romantização. Até porque eu não gosto de vitimismo nem de romantizar nada. Sim. Então, assim, eu trabalho com realidade, mas sou uma pessoa de fé. A fé já me levou a lugares que eu nem imaginei que eu ia chegar. Entendeu? E eu continuo nessa linha, porque essa linha faz muito bem para mim, andar nessa linha aí. Eu ouvi essa frase de romantizar de uma mãe atípica até. Uhum. E aí ela falou assim, não, porque a gente não pode romantizar, dizer que Deus mandou isso para você porque era isso. Então, assim, na verdade, eu acho que as pessoas se autoquestionam também, né? Então, eu levei esse questionamento dela até porque eu acho que é um questionamento dela. E eu acho que muitas vezes as pessoas tentam, talvez, amenizar as falas pra gente, nós mães atípicas, e aí faz a gente se questionar dessa forma, sabe? Porque eu escuto muitas vezes, mas ele nem parece autista, mas ele é tão lindo. Isso são frases tentando amenizar de alguma forma. Mas é o que eu falo, como a gente está vivendo um turbilhão de transição, porque a gente está como se fosse numa máquina de lavar na centrifugação. Você não sabe. Então, quando a pessoa... É por isso que eu sou preparado para não perceber isso como uma coisa mal ou irritante. Por exemplo, mas ele é tão bonitinho, nem parece. Porque, assim, às vezes pode parecer, gente, que pessoa sem noção. Mas não, porque ela está entendendo aquilo ali também que ela não entende. Mas, Marquinhos, E não é nem só pelo fato de autismo, não. É de qualquer coisa que seja novidade na vida. Mas eu levo desse jeito. Sim. Mas muitas pessoas não, entendeu? Hoje em dia é muito falado de capacitismo, de preconceito, e eu também levo desse jeito. Uhum. Até porque essas falas eu escuto de pessoas que amam o meu filho. Sim. De pessoas que amam mesmo. E amam mesmo. Porque as pessoas não sabem, não falam por mal. Claro que não. Mas eu acho que às vezes a gente está falando isso, é bom para as pessoas também repensarem às vezes, né? Por isso que eu acho esse papo importante. Porque tá dando, sabe aquele prelúdio, aquele entendimento do negócio? Quem tá assistindo começa a falar assim, caramba, olha só, vai entrando a informação nova e vai complementando aquele quebra-cabeça, entendeu? Sim. Então, qualquer coisa que você fale aqui, pra gente é uma aula. Eu percebi, teve uma situação que aconteceu uma vez, eu estava no clube com o Eduardo, e aí tinha uma raia para
para as pessoas quiserem nadar e separado de quem estava na piscina. E aí o meu filho queria ficar invadindo a raia. E aí eu fui, até então não tinha ninguém nadando, estava tudo bem. Aí chegou um rapaz para nadar. E aí eu falei, vou tirar ele agora, porque alguém vai nadar, não quero atrapalhar. Só que mesmo assim, ele continuou insistindo ali. E aí eu senti que o cara ficou... O rapaz não era... Era um jovem, assim, talvez, uns 20 anos. Ele ficou extremamente incomodado, foi um pouco grosso comigo, fez uma situação meio irritada, e aí eu tirei o Eduardo dali daquela situação, e algumas pessoas que estavam ao meu redor falaram, nossa, mas que absurdo, que cara mal educado, como é que ele faz isso? É uma criança que não está entendendo e tal. E aí eu virei, que estou acostumada muito mais com o meu olhar do que as outras pessoas que estavam comigo, e falei, gente, a gente não sabe, a gente não conhece ele, a gente não sabe como é que foi o dia dele hoje, se ele tem alguma questão, a gente não sabe nada dele pra gente estar julgando, deixa ele, sabe, vou tirar o Eduardo, tá tudo bem. E aí passou um mês depois, eu tava no clube e alguém virou pra mim e falou assim, aquele rapaz é autista. Então, assim, as pessoas julgam sem saber. E eu, naquele momento, eu falei, você vê, como eu ali, que fui a pessoa que levei a grosseria, já previ que poderia ser alguma coisa. E nem levo pra mim, sabe? Então, é um olhar muito da vivência, de quem vive ali no dia a dia, para não ter esse olhar de julgamento, de respeitar mesmo o outro, sabe? De que às vezes não tá um dia bom. Aquela palavra grosseira nem é pra mim, não é pra nada, sabe? E eu acho que isso é tão importante, a gente ter esse respeito com o outro, de também, sabe, de não levar para você. Você vive muito mais feliz dessa forma, sabe? E mais suave. Porque parece que você está sempre pronto para explodir. E não precisa. Imagina se eu fosse na secretaria, reclamasse dele, fizesse uma confusão, arrumasse uma briga com ele. Olha que confusão sem necessidade nenhuma. Isso, você quer ser perdesse o meu tempo estressada. Perder seu dia no clube. Exatamente. E o mais interessante disso é que, além de eu achar que você é uma mulher que Deus escolheu, a sua missão ainda é maior. Porque como você tem essa sua forma de pensar, você não veio só para ter um filho e passar por essa experiência. Você veio para ensinar as pessoas a conviverem com os seus também. Entendeu? Então, eu acho que... Daqui a pouco vou me emocionar. Pode parar de falar isso. Mas é uma obrigação, mas é verdade. É verdade, olha só. Como as coincidências não existem. Eu te conheci no consultório da nossa médica. E maravilhosa. A gente começou a falar, não tinha nada a ver com isso. Quando você falou, eu falei, cara, você tem que ir no podcast. Por quê? Porque tem um monte de gente que não sabe. Eu não sei. Olha, eu me considero uma pessoa mediana. Eu sei falar um pouquinho de tudo. Mas eu não sei nada. Eu tenho um amigo que tem um casal de gêmeos que são. Mas assim, é aquela coisa, como você falou. Eles não parecem. Parecem determinadas coisas, com barulho, sabe? Eles não gostam de barulho, não gostam de ver ninguém brigando, gritando, porque o silêncio é uma coisa mais... Mas eu adoro um silêncio, você tá entendendo? Então, assim, eu não achava nada demais, sabe? E eles gostavam muito de mim. Eu abraçava eles, eles me abraçavam, porque tem uns que não gostam de toque, Sim. Né? E às vezes o toque no autista, eles sentem como uma surra. As pessoas não sabem de nada disso. O pai deles que estava me explicando. Se for um toque de uma pessoa que ele não autorize, a dor que ele sente é como se fosse de uma surra, de uma violência. Aí eu comecei a aprender um pouquinho, mas o pouquinho que eu aprendi não é nada. E esse carinho genuíno que eles dão pra você é tão maravilhoso, tio, né? Sabe? Já tá tudo grandão já, porque eles estão acho que com 16 anos. E nessa época dá uns pichadão, né? Esse doutor tá maior do que eu. Mas assim, é impressionante. Então, quando a gente convive um pouquinho, a gente já começa a conhecer, porque a gente ouve os pais, a gente ouve a família inteira. Sim. Mas tem gente que não tem convívio com ninguém. Não, imagina. E a sua missão aqui é essa. Eu era uma pessoa que não tinha ideia também. Eu acho que na nossa família, a maioria das pessoas nunca teve tanto convívio. E eu acho que isso é um aprendizado. Os primos do Eduardo têm uma outra consciência, sabe? Eu acho lindo eles com ele.
E eles se juntam sempre, estão sempre juntos. Estão sempre juntos. Já entendem a forma do Eduardo, de como brincar com ele, de Eles como é são que mais ele participa. velhos. A maioria tem de 10 para cima. Quando é mais velho é até bom. Tem Então até um olhar mais, assim, mais carinhoso, sei lá, mais paciência. Porque a criança, quando é muito mais nova, ela não entende, só ela disputa um brinquedo, eles são mais velhos, então eles entendem que o Eduardo às vezes não vai querer. As necessidades dele. Isso. E tem uma priminha do Eduardo, que é a coisa mais linda do mundo. Ela me observa com ele, e quando eu vejo ela brincando com ele, eu vejo ela fazendo o que eu faço com ele. É a coisa mais linda do mundo. Ela já percebeu uma coisa que eu percebi agora. Que ela, além de ter a missão, ela ainda tem que ensinar. Ela já percebeu. Não, Você está entendendo como é que Deus coloca as pessoas que têm essa mesma coesão, que vai fazendo assim, vira uma trama, que eu chamo de trama de Deus. Uhum. Vai virando uma trama. Porque essa menininha aí, ela também não é uma menininha simples, assim, normal. Ela já tem uma... Ela diz que ela é irmã do Eduardo. Você está vendo só? Uma pergunta já levou, mas isso é bom demais. Eu vou te fazer uma outra pergunta aqui. O que a maternidade atípica te ensinou sobre amor, paciência e resiliência? A gente até começou a falar sobre isso. Que eu ia falar, a gente já mas falou você um pouco, pode dar né? um complemento. Que você talvez nunca teria aprendido de outra forma. Porque eu percebi que o que você começou a falar aí, você era uma Patrícia. Sou outra. E depois da maternidade, você é outra pessoa. Outra pessoa. Diferente. Outra pessoa. Então, o que essa atipicidade fez de você? Como que você se reconstruiu? Quem você é hoje? É mais ou menos isso, né? Olha, eu acho que eu dou valor pro hoje. Eu vivo hoje. Eu respeito muito a singularidade de cada um. O que talvez eu não tivesse esse olhar tão profundo quanto eu tenho hoje. Sempre fui uma pessoa com um olhar para o indivíduo, mas é diferente o meu olhar hoje. Eu tenho consciência disso. O julgar do outro, o me cobrar é diferente. Na vida, pequenas vitórias, viver a cada momento, sabe? Momentos simples, eu dou muito valor para eles. Eu acho que, na verdade, assim, o Eduardo fez uma mudança radical na minha vida, né? É avassalador. Então, assim, eu posso te falar uma coisa ou outra que eu vou conseguir te expressar aqui. Sim. Mas a verdade é que eu nem sei te dizer o real, tanto que me mudou, porque é tanto, que eu nem consigo te dizer. Exatamente. Eu estou te falando algumas coisas que eu consigo expressar, mas a verdade é que eu sei que eu era uma e hoje eu sou outra. Sim. Sabe? E o que eu mais gostei dessa sua mudança é que você é ainda mais tolerante. Você ainda entende mais o outro mesmo sem conhecer. Exatamente. Gente, isso aí é de uma evolução que faz eu me sentir dessa maneira assim. Imagina. Eu acho isso muito... porque não são todas as pessoas que têm essa visão. E a visão mesmo do dia a dia, de você ser mais solícito, de você ser mais agradável, de você ser mais assim, compenetrado um pouco mais com os problemas alheios. Sim. Porque a gente vive, e assim, eu não estou falando dos outros não, eu falo até de mim mesmo também, eu me coloco no balaio. A gente é muito individualista. Sim. Porque a vida faz a gente ficar assim. Sim. Mas a gente não pode também ser 100% assim. A gente tem que socializar, ainda que irrite um pouquinho, ficar muito tempo, mas a gente tem que ir no mundo um pouquinho para voltar para casa depois. Sim. Né? Então é bom você conviver com tudo para você saber como é que você vai proceder, porque às vezes você até quer fazer alguma coisa, mas você não sabe o que, você não sabe o que falar. Às vezes a pessoa quer te dar uma força. Eu até acredito quando a pessoa fala assim para você, inclusive parente, mas não parece, é tão bonitinho. Para mim, sabe o que essa pessoa está querendo te dizer? Você está fazendo tudo muito bem. Está tão bem que nem parece. Você está no seu papel e assim, talvez eu não conseguisse fazer o que você faz.
para ver se ameniza a sua dor. Você está entendendo? Não, sem dúvida, mas é porque eu não levo nada para mim. Sim, algumas pessoas levam para o mal. Isso. Mas eu acho que é um pouco... E ainda tem o sentido de, por exemplo, eu percebo que as pessoas até ficam constrangidas. No momento que eu falo assim, ele é autista, a pessoa se sente na necessidade de falar alguma coisa. E não precisa. Tipo assim, eu entendo. Exatamente. Você não precisa dizer nada. Você não precisa dizer que ele é lindo. Você não precisa dizer que ele... mas ele é inteligente. Mas ele isso. Não, você não precisa. Mudar, exatamente. Quando você apresenta seu filho, alguém precisa dizer, mas ele isso. Não, é simplesmente isso. Sabe? Não tem que você falar alguma coisa para tentar amenizar, como se você estivesse tentando amenizar a dor do outro. Mas tá tudo bem também se a pessoa falar, porque eu entendo que a pessoa fica, às vezes, sem saber o que dizer. Então, assim, eu não... falar alguma coisa legal, mas... Exatamente. Não precisa. Mas também eu tô super acostumada e eu não levo pra mim, mas eu tô falando isso porque tem algumas pessoas que se incomodam, né? Sim. Então, assim, eu só queria deixar aqui registrado que nem tudo que você ouve que te soa meio ridículo, nem tudo, lógico que tem certas coisas que sim, mas nem tudo é alguma coisa para te ferir. Às vezes a pessoa só quer se adequar ao seu sofrimento para falar assim, sei lá, eu entendo, eu só não sei o que dizer. Eu queria falar alguma coisa. Vou te falar, para chegar a me ferir, para chegar a me incomodar, tem que ser muito grosseiro, tem que ser muito... escroto, exatamente, né? Tem que ser muito assim, porque eu não levo nada pro pessoal, eu sempre tento entender o outro, eu acho que o outro tá falando ali, eu acho que as pessoas saem falando qualquer coisa, sem nem pensar no que o outro vai estar ouvindo, como isso vai chegar no outro, sabe? Então, assim, eu sei tudo isso e não levo para mim. Então, assim, eu nem sei te dizer, por exemplo, alguma coisa que alguém tenha me falado, tenha me incomodado muito. É porque você não está ligada nisso. Não. Talvez você nem registre, porque você não tem a sua atenção voltada para isso. Mas eu acho que seja uma coisa violenta. Eu posso te dizer assim, eu me entendo como uma mãe muito bem resolvida dentro do meu cenário de mãe atípica. Mas ainda assim, tem os meus momentos, óbvio, de fraqueza, de insegurança e normal. Mas eu me coloco nesse lugar de uma pessoa que me entendo bem, sabe? Bem resolvida dentro disso. Então, eu acho que também isso faz muita diferença de todas essas informações, de todas essas falas não mexerem comigo, sabe? Cara, eu vejo, Ju, ela, sem brincadeira, num palco, assim, dando workshop, ensinando. Ou então, assim, as escolas te convidando para falar. Gente, isso é importantíssimo, cara. Não, escola, então, é um caso à parte. A gente vai falar, eu acho que daqui a pouco, em algum momento. Alguma coisa assim? Não, mas é porque a escola é uma situação difícil para as mães atípicas. Talvez seja uma das minhas maiores dificuldades, né? Se você em algum momento me perguntar qual é a sua maior dificuldade, escola, eu vou te dizer isso. Então, assim, hoje eu tô até bem com relação a esse tema, mas já foi um tema muito difícil para mim. É aquela coisa, hoje já não é mais tão novo para você como é pra gente, mas você tá evoluindo na sua realidade e a sua evolução vai ser um ensinamento para outros. Sim, mas é porque hoje também eu estou num colégio que eu troquei e eu acho que hoje eu estou conseguindo um olhar de inclusão real para o meu filho. Porque eu acho que a inclusão ela é muito confundida com acolhimento, com carinho, e não é isso, é inclusão, é você tentar fazer com que a criança típica esteja fazendo o que todas as outras crianças estão fazendo, não é você fazer um acolhimento para aquela criança. Porque uma coisa é diferente da outra. Exatamente. Você quando fala qual é a palavra mesmo que você usou? Esqueci. Inclusão, acolhimento. A inclusão, ela vai acontecer, porque as crianças autistas, elas têm que ser incluídas porque vão ter muitas... assim, a gente tá num procedimento que daqui a pouco a gente vai ter mais estrutura, com certeza. Eu acho que esse processo ele está acontecendo. Está acontecendo, porque é o que a gente estava falando antes. Eu nunca tinha tido nenhum autista na minha sala.
E nem lembro de autistas no meu colégio. Sim. Hoje não tem um colégio que não tenha nenhum autista e que as crianças não saibam, que não tenha na sala. Na turma do meu filho tem 3, 2, na verdade, agora nem tenho certeza dessa informação, mas eu acho acontecendo. que... Exatamente. Daqui a pouco já vai ser uma coisa que todo mundo, ainda que não tenha na família, vai saber como agir, como proceder. Tá todo mundo aprendendo. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que antigamente a gente estava no colégio para ser todo mundo um bloco, todo mundo igual, fazendo a mesma coisa. Quem não fazia exatamente, quem era um pouco com um pouco mais disperso, ou que não estava não aprendia tão mais rápido quanto o outro, já era rotulado, já tinha, ou se sentia burro, eu não aprendo igual o outro. Exatamente. Hoje não, eu acho que hoje os colégios obrigatoriamente estão tendo que olhar para essa singularidade de cada criança. Hoje é realidade, né? E não é só autismo que tem outros diagnósticos que são importantes, que tem que ser olhados também, sabe? O TDAH, ele também é uma questão também que precisa ser olhado. Os colégios também têm tido muitos desafios dentro do TDAH. Eu acho que graças a Deus hoje o Dudu está num colégio que eu estou gostando, a professora dele é maravilhosa. Como é que foi essa escolha de você confiar o seu filho num estabelecimento que você pudesse ficar tranquila? Porque assim, não é fácil, não tem. E como é que foi assim, você correr atrás disso? Primeiro ele estava num colégio que era uma creche, né? E aí essa inclusão era mais para esse lado do acolhimento. Sim. Eu gosto muito, ainda tenho um carinho muito grande por todo mundo, mas eu acho que a inclusão da parte pedagógica ficou muito aquém, né? Até por não saber como fazer, que eu acho que era o que acontecia. Sim. E aí hoje ele está nesse colégio, e como eu cheguei lá? Troca entre mães atípicas. Eu fui perguntando porque eu já estava precisando trocar ele de colégio, eu já estava angustiada com essa questão, eu já sabia que era uma tarefa difícil. Uma amiga minha que é médica, pediatra, e também tem um filho dentro do TEA, e eu fui chorando conversar com ela, eu não aguento mais colégio, eu não aguento mais essa questão da inclusão, eu não aguento mais essa parte pedagógica, eu falo, e aí eles falam, a gente vai fazer e não fazem, eu não sei mais o que eu faço, para onde que eu vou? E aí ela virou para mim e falou assim, Patrícia, posso te falar? Se fortalece, porque colégio vai ser sempre uma questão difícil. Se fortalece, porque você precisa estar bem para correr atrás disso. E aí essa fala foi o que eu tomei para mim, respirei fundo e falei, então tá bom, é isso. Realmente eu tô bem com relação a um monte de pontos, mas colégio vai ser difícil, respira fundo e vamos fazer o negócio tentar dar certo. E é o que eu tomei para mim. Essa fala dela ecoa vários momentos na minha cabeça. Virou um lema, né? Exatamente, para eu poder entender que é difícil, mas que vamos lá. Caraca, você está sempre na linha de frente. E aí eu fui trocando com outras mães, muitas falaram desse mesmo colégio, e aí eu cheguei lá e tem sido cada dia uma surpresa boa, sabe? Eu tô lá há pouco tempo, mas eu tô muito feliz. Deixa eu te perguntar uma coisa agora um pouco mais leve, que a gente vai sair um pouquinho desse turbilhão um pouquinho. Quando que você olha para o seu filho, de repente alguma coisa que ele faz, ou algum progresso que ele faz, ou alguma hora que tá vocês juntinho, que você olha para ele e você sente assim, ai, que delícia que eu tô aqui, que ele tá aqui. Assim, sabe aquele momento gostoso que você fala assim, obrigada, meu Deus, sabe? Marquinhos, eu nem sei te dizer, eu acho que todos os momentos. Mas aquele momento que você se pega, sabe? Que você se pega assim, agradecendo a Deus, sabe? Eu acho que essa resposta pode até ser de todas as mães, porque eu acho que quando eu olho meu filho dormindo, com aquela cara de pleno, descansando, com aquela carinha gostosa que ele tem, porque ele é muito gostoso. E aí eu olho para a cara dele assim, dormindo, sossegado, e eu fico assim, perco ali meia hora, 40 minutos olhando para aquela cara. Agora eu vi a fotinha dele no Instagram, ele realmente é muito bonitão mesmo. Ele é bonito. Ele é uma delícia. Ele é simpático. Ele é. E eu falo assim, eu tiro foto dele, aí eu falo, bota a mão no bolso, ele bota a mão no bolso. Ele tava meio modelando. Faz cara de homem gostoso, de menino lindo, aí ele fica se achando. Barato, né? Muito. Eu vi uma fotinha assim, acho que ele tava com
mão no bolso. Assim, e ele tá acostumado, né? Eu e meu marido, a gente agarra muito ele, a gente beija muito ele e tira muita foto, a gente curte muito ele, né? A gente tem toda essa dinâmica que é difícil. Hoje a gente já atravessou um pouco esse respirar difícil que a gente teve e a gente curte muito ele, vocês estão né? em outro patamar. A gente tem um prazer enorme de viajar com ele, sabe? O Eduardo é maravilhoso para viajar. Apesar dele ter a inflexibilidade dele de várias questões, mas para viajar ele é ótimo, ele adora viajar. Todo mundo tem também, né, um negocinho. Deixa eu te perguntar uma coisa, agora veio aqui na minha cabeça assim do nada. Você acha que um petzinho, um gatinho, um cachorrinho ajuda? Você acha que ajuda? Falam muito sobre isso, muito, muito. Nossa, existem estudos, o pessoal fala que cachorro, gato é maravilhoso e aí, principalmente para uma das questões que é super difícil para o Eduardo, que é a questão da socialização. Dizem que eu tô quase virando mãe de pet. Tá assim, ó. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal para vocês e para ele também. Eu só não virei ainda mãe de pet, porque o Dudu ele faz uma musicoterapia com um Golden. Que tem um Golden. E a musicoterapeuta dele, ela faz esse trabalho com o cachorro. Você vê, o Eduardo, ele entrava na sala de musicoterapia, tinha um Golden enorme. E aí ele nem olhava pro Golden. O Golden latia, o Golden andava. Ele não tava nem aí pro Golden. Ignorava totalmente. Ignorava, ele mexia na bateria e tal. Hoje, o Golden puxa ele pela roupa pra brincar e tal. E aí ela falou, Patrícia, ele tá quase pronto pra ter um pet. E aí eu tô aguardando esse sinal dela. Ter um Golden, né? Não, nem pensar, nem vai dar. Mas ela quer me dar umas sugestões, ela quer conversar isso comigo. Eu respeito muito os profissionais que trabalham junto comigo, com o Eduardo, porque eu acho que todo mundo trabalha com muito amor, sabe? Então, eu tô aguardando esse sinal dela, mas eu tô quase comprando. Já pesquisei raça, mas eu acho também que eu preciso ter um tempo, porque um cachorro é um filho, né? Eu preciso ter um tempo pra ele. Você vai mentalizando isso, ver se realmente... Agora, eu vou te dar uma ideia. De repente, um Yorkshirezinho Terrier, pequenininho. Eu tô querendo. A minha irmã tem umazinha. Eu gosto desse, porque eu moro em apartamento, então pra mim, eu acho que pensei no pequeno. E gosta de criança pra caramba. Eu pensei no chihuahua de pelo longo, que eu acho a coisa mais fofinha. Também. E tem aquele maltezinho, aquele todo peludinho branco também. Sim. Eu amo uma criança. Eu sei porque eu tenho uma amiga que tem uma nenenzinha de 2 anos. Maltês, qual que é esse? Não tô lembrando. Ele parece esse aí, branquinho, bem peludinho. Só que vou dar uma pesquisada. Parece até um bonequinho. Já vou dar uma pesquisada. E adora criança também. Adora. Que bom. Você pode puxar o cachorro pelo rabo, ele vai, tá tranquilo, ele tá de boa. Então. E aí algumas amigas até falaram para adotar um pouco mais velho e tal. Mas eu acho que o filhote vai ser importante pro Dudu. Pra já nascer ali na família. Sabe? Para ele ter esse momento de dar comida e tal. Ele adora dar comida. E pra ele cuidar. Exatamente. Porque vai ser uma experiência pra ele. Sim, porque se ele já pega um assim, eu acho que o legal, assim, eu não sei se eu tô falando alguma coisa, mas eu acho que o legal seria ele também ter um instinto protetor pra ele, de ver pequenininho, ver crescer. Eu acho que eles crescendo juntos, o cachorro crescendo junto com o Dudu, vai ser... Eu acho que eles vão ter essa ligação, sabe? Vai fazer esse elo. E pra ele é bom que desenvolve esse lance da socialização também. Essa coisa do cachorro é muito... Cada um... Eu já escutei milhões de opiniões diferentes, né? Eu tenho uma tia que tem uma ONG, aí ela quer que eu adote, mais velha. Ela, filhote, nem pensar, Patrícia. Filhote vai destruir sua casa. Eu falei, mas eu quero. Destruir chinelo. Não sei. Eu respeito a opinião de todo mundo, né? Como eu tô falando. Então, assim, eu escuto. Mas eu tô querendo... pequenininho só destrói chinela havaiana. Nem pé de mesa, não tem nem boca pra isso. Então, é isso que eu pensei. Do chihuahua não tem boca nem pra comer minha cadeira. O Yorkshirezinho também não. O maltezinho também não. Porque eles são maninhos. Então é tranquilo. Tá assim. Próxima vez que a gente se encontrar, vou estar com o cachorro. Muito legal. Vou te fazer outra perguntinha aqui. A gente já começou a falar um pouquinho também, mas dá para desenvolver um pouquinho mais. Você sente que a sociedade está preparada para aceitar crianças autistas? Quais são os maiores desafios no dia a dia? Não, acho que... A gente falou, está se preparando, né? Mas assim, os desafios para você que é mãe atípica, que você já tem uma visão que as pessoas não têm. Qual é o maior desafio para essas pessoas se inserirem aí para poder... Existem muitos desafios. Eu acho que a sociedade não está preparada. Quem tem
Você pode ver, por exemplo, eu chego num lugar, num restaurante ou em qualquer lugar que seja, que tem um olhar para a inclusão. Quando eu vou conversar um pouquinho, eu conheço o dono, alguma coisa, ele tem um filho autista ou tem alguém na família. A pessoa que vive isso na família, normalmente são as pessoas que começam a fazer esse movimento. Porque é difícil mesmo, foi o que você mesmo falou, e a gente sabe, a sociedade está muito individualista, a gente tá todo mundo muito na correria, não para pensar muito nesse individual de cada um, né? E aí eu falei já, né, que eu acho que uma das maiores dificuldades para mim, como mãe atípica de uma criança mais nova que tem colégio, eu acho que há um grande desafio se não for para todas, mas para a grande maioria das mães. Isso é uma dificuldade, né? É uma dificuldade em colégio particular, é uma dificuldade em colégio público, é uma dificuldade de forma geral para qualquer classe social. O colégio é uma situação difícil. Por quê? Os professores não estão capacitados para isso, sabe? São muitas crianças, é difícil mesmo. Cada criança é muito, muito singular, as dificuldades dela. Então, hoje em dia, os colégios têm metodologias, né, específicas, às vezes engessadas dentro de uma. Foi o que aconteceu no primeiro colégio do Dudu. Ela tinha uma metodologia que o Eduardo não se encaixava. E aí, tudo diferente daquilo, elas não conseguiam fazer. Então, você ter que pensar e reprogramar e mudar a rota, esse não vai dar certo, troca. E é isso, assim, eu acho que o colégio ainda é um desafio que eu me fortaleço todo dia. Você acha, enquanto estava falando aqui, eu estava pensando uma coisa, que deveria hoje em dia ter uma matéria ou uma cadeira nas escolas para já começar a explicar isso até para os alunos, sabe? Assim, para abrir a mente das pessoas. Marquinhos, não sei. Eu acho que a nossa geração é uma geração. A geração deles já é outra. Eles já convivem com crianças autistas. A turma do Eduardo, ele já tem outro olhar. Não precisa. Esse curso deveria ser para os professores, para os pais, para os professores. Exatamente. O colégio do meu filho, eles hoje... quando eu coloquei ele lá, eles falaram que todos os profissionais que estão no colégio, desde o rapaz do portão que recebe as crianças, a moça da cantina, aos professores, a moça da secretaria, todos eles passam por um curso, pode ser básico, mas passam por um curso para poder entender um manejo, talvez com uma criança que tenha uma crise, ou que desregule em algum momento, ou que precise. Então, todos ali têm esse olhar, sabe? É um colégio que entende que é para todos. Conversei com a coordenadora, ela falou, Patrícia, a gente está engatinhando nisso. E é isso, engatinhando, mas existe uma boa vontade. É isso aí. E é isso que faz a diferença. Existe sabe? Um propósito. Exatamente. A gente quer aprender, a gente quer ser bom. Existe o olhar de escuta, de tipo assim, você tá ruim isso, me fala que eu vou tentar mudar. Eu tô atento a isso. Então é isso que faz a diferença, sabe? E muitos colégios não estão dispostos a isso. Não querem mudar. Vou até pedir para você falar o nome da escola do seu filho, que pode ser uma ajuda para outras pessoas. Porque se você é essa pessoa que tá tão assim... tão concatenada, tá tão ativa nisso aí, e você sentiu segurança... Não que isso seja uma realidade, mas não que seja uma verdade absoluta, entendeu? Mas eu já vi mais atípicas reclamando dele também, viu? Sim, porque daí é isso, tem seus deficiências. Nunca vai agradar todo mundo, né? Mas assim, hoje em dia você se sente mais tranquila do seu filho estar ali naquela escola. Mas eu acho que como a gente fala, assim, tem outros colégios que outras crianças também deram certo. Eu acho que isso é muito de criança para criança, também. É muito particular, sabe? Eu acho que o Eduardo deu sorte de ter pego uma turma legal. A turma do Eduardo é uma turma carinhosa, com um olhar inclusivo às crianças, mas eu acho que o colégio faz isso. São muitas crianças por turma? Como é que é? São 23 crianças
crianças na turma do Eduardo, não sei se nas outras são, mas é mais ou menos isso. Ele gosta Não de é ir uma pra turma escola. tão pequena, não é uma turma tão média, pequena, né? média. Ele gosta de ir pra escola. Ele adora a professora, ele adora estar com a turma dele, ele adora fazer os exercícios. Eu fico muito sossegada, né? Quando você começa a perceber esse movimento. E ele tá numa fase desafiadora, né? Que ele tá na alfabetização, que hoje se chamam de primeiro ano, né? E sabe que eu tô meio por fora dessa nomenclatura. Pois é, mudou tudo. Eu falo alfa até hoje, não é Eu alfa. também. Pois é, mas não é alfa mais, ninguém fala alfa. Mas é isso, assim, eu sabia que ele ia para essa fase, que ia ser desafiador, porque ele teve um Jardim 3 difícil, com parte pedagógica muito aquém. Então eu tava, assim, muito insegura. Hoje eu tô falando para você assim, porque, graças a Deus, eu tô satisfeita. Mas olha, ano passado, se a gente tivesse tendo essa conversa em dezembro do ano passado, eu era uma outra pessoa, porque eu tava muito angustiada para saber como ia ser, porque afinal de contas, a Alfa primeiro ano é um desafio para todas as crianças, eles vão estar aprendendo a escrever, tudo muda, né? Agora é um lugar onde eles têm exercício, é mais tem um pouco mais de cobrado. responsabilidade, né? Exatamente, ele vira aquela chave de só desenho massinha para exercício, e aí eu tava insegura como é que ia ser isso, e nossa, ele tem respondido tão bem, mas eu acho que tem isso, Então ele está sendo bem estimulado, isso que é legal. Muito. Eu acho que a gente corre atrás disso também desde muito cedo, né? O Eduardo teve diagnóstico cedo. Faz parte da luta. Exatamente. Mas são essas pequenas vitórias. Eu acho que isso é uma vitória até grande. Por exemplo, você está aqui e seu filho está na escola. E você está tranquila porque seu filho está na escola. Sim. Então isso é uma vitória. Não, sem dúvida, sem dúvida. E assim, eu sei quanto existem muitos desafios por aí para outras mães, Sim, né? Porque às vezes essas mães ainda não chegaram aí. Não, eu já escutei assim, em troca entre as mães, de mães que precisam ficar no colégio e o filho, o período de colégio, sei lá, são 5 horas, o professor deixa a criança ficar 2, 3 horas e aí a mãe leva embora, então assim, a criança só fica 2, 3 horas e o colégio não permite. Tem, assim, diversas coisas muito difíceis nesse universo de colégio, que é um desafio para todos, para as mães, para o colégio, para os todos professores, exatamente. E eu acho que se pudesse existir um olhar do colégio de ir capacitando os seus profissionais e os professores cada vez mais para esse olhar, nossa... E é isso, e você tá aberto para troca, sabe, com os profissionais que cuidam do psicólogo do seu filho, com a psicopedagoga que cuida dele, né? Ter essa troca é muito importante. Agora eu entendo por que você já é psicóloga. Você só está esperando sair o seu... Juliana tem mania de falar isso. Porque você só está esperando você ter o tempo para expedirem seu diploma. Não, e eu vou te falar. Você já imaginou a sorte que uma pessoa tem de conversar com ela no consultório? Não. Cara, sério, eu tô de cara aqui, porque assim, eu tô aprendendo um monte de coisa que eu não sabia. Quando cara, o meu filho... E assim, sentindo uma segurança que tá me dando até assim sabe, dá uma tranquilidade. Quando meu filho foi internado, ele teve uma pneumonia muito, muito séria, e ele foi internado, ficou no CTI. E aí estava lá no diagnóstico dele, né, pneumonia, criança, autista e tal. Aí de repente, do nada, apareceu uma médica que estava no plantão e veio falar comigo. Aí ela falou: oi, Patrícia, tudo bem? Aí eu vi que ele é autista, e ele tá super bem no CTI, né? Eu falei: sim, graças a Deus, né? Eu tava super insegura, ele cheio de eletrodo, como é que ia ser? Mas ele administrar exatamente, mas enfim, que ele podia ficar assustado com poderia, aqueles negócios querer arrancar tudo. A gente não gosta. Nossa, quando falaram assim, CTI, eu fiquei em pânico. Mas assim, mais por isso, mas como vai ser ele ali, cheio de fio, de sonda e tal. E aí foi isso. Aí ela veio conversar comigo. E aí ela falando assim, não, porque eu tô fechando o diagnóstico do meu filho. E eu tô péssima, e aí eu tô desesperada, e quando eu vi o seu filho aqui bem, eu fiquei até um pouco calma, eu queria conversar com você, e aí ela querendo conversar, e aí o chefe dela ali, ela tava
fazendo ronda, não lembro direito. E aí ela falou, ai, meu chefe tá me chamando, eu queria continuar conversando com você. E eu falei, não, olha só, eu tô aqui, troquei o WhatsApp com ela, falei com ela, até a gente trocou algumas terapias depois. E essa troca ali, eu até perguntei, tem psicólogo no hospital que possa, para vocês, né? Porque era período pós-pandemia, mas ainda um pouco pandemia. Sim, então, assim, o hospital estava de uma forma meio tensa ainda por conta da pandemia, né? Tanto que o Eduardo ficou do lado, numa ala que não tinha Covid, ainda estava... E aí ela falando isso tudo e você vê, assim, como é difícil. Naquela época, eu não tinha começado a faculdade de psicologia. E quando eu comecei a fazer psicologia, eu sempre falei que eu tenho uma facilidade com criança, eu gosto de trabalhar com criança. Gosto de trabalhar com crianças atípicas, até porque eu acho que, pelo fato de eu ter essa vivência dentro de casa, me dá uma facilidade. Você tem mais experiência. Sim. Você vai ajudar muito mais. Mas as mães atípicas também é um nicho de pessoas que também precisam ser escutadas de uma forma, talvez, com um olhar diferente, e a gente ter esse olhar. E aí foi esse caminhar, assim, que me levou para fazer a psicologia. Eu sou formada em moda, trabalhei 15 anos com moda e larguei a moda para fazer psicologia. Por um tempo fiquei pensando em fazer os dois, fiquei super receosa. Você fazer uma outra faculdade agora e depois, dá uma certa preguiça, assim, na hora ali, mas hoje eu amo tudo na minha faculdade. Eu falo, gente, como eu não fiz isso antes? E aí faz parte daquela primeira pergunta, do que o Eduardo mudou em você? Uhum. Foi isso, eu mudei minha profissão, o olhar do meu marido mudou profissionalmente, a gente vai se mudando e a gente nem percebe. E eu continuo cada vez aqui tendo mais certeza do que eu pensei, mais certeza, porque você está se preparando para ser uma grande ensinadora. Não sei nem se ensinadora é a palavra, né? Não, eu acho... Mas assim, o lance de ser uma boa psicóloga é que você vai ensinar muita gente pela sua experiência e você vai, assim, dar muita luz. Porque tem gente que ainda, que tem às vezes um parente, um filho, um sobrinho, alguém na família e não sabe nada, porque não tem às vezes recurso, porque não tem a quem pedir ajuda. Sem dúvida. Você ter uma rede de apoio que está junto com você faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu já escutei, assim, né, nesse caminhar, muitas coisas. Teve uma vez que eu estava conversando com uma mãe e aí eu falei para ela, não, mas calma, vai dar tudo certo. Eu tentando apoiar, eu vi que ela estava angustiada. E aí ela virou para mim e falou assim, você está falando isso porque você tem um marido que te apoia, que está com você, porque o meu é uma porcaria. Cada um com sua dor. Ela viu que você é uma privilegiada porque você não teve seu casamento destruído e que tá todo mundo ali no mesmo propósito. Mas cada um tem a sua dor. Ela nem estava separada ali. Mas eu acho que às vezes você tá com os pensamentos alinhados, os dois estarem juntos, se apoiando. Porque várias vezes eu junto com o Léo, eu às vezes falo para ele assim, eu tô querendo fazer isso com o Eduardo. Aí ele vira e fala, eu acho que não faz nada a ver, mas se você acha, vai. E a gente tem muito disso, né? E ele sabe disso, assim, uma vez a gente viajou para Tiradentes, o Eduardo não ligava para cavalo, e aí o Eduardo se encantou com cavalo. Eu falei, ecoterapia. Vamos chegar em Niterói, vamos botar o Eduardo na ecoterapia. Ele, nossa, porque ele gostou. Porque ele gostou de um cavalo. Chamou a atenção dele. Vamos. E aí falam que isso ajuda muito na interação social. Eu falei, então vamos. E aí foi isso, mas não deu certo. Sim. Fez um ano e não deu certo e tá tudo bem. A atenção dele. Exatamente. Por que não vai tentar? Exatamente. Mas eu acho que esse apoio de comprar esse barulho, de tudo que eu acho que tem que fazer, e ele também. Às vezes ele também recua e eu falo, tudo bem, então. Se você acha que não, tudo bem. Eu acho que a gente tá junto, alinhado nisso, isso é muito importante. Mas não é fácil, tá? Foi luta pra chegar nisso. Foi muita luta. Ela tem 7 anos. Foi uma luta. Mas eu entendi até o que a outra mãe falou pra você.
que ainda que ela não seja separada, ela não tem apoio, ela não tem respaldo. Exatamente. É só uma pessoa que está ali do lado, mas está ali do lado só fazendo presença física. Né? Não está ali do lado dando, de repente, um apoio. Né? Sim, porque essa troca de você falar assim, cara, eu tô pensando em fazer isso, a pessoa te escutar, a pessoa te dar uma opinião, a pessoa ir junto. Não, então tá bom, então eu levo, então eu faço, ou eu vou resolver com... Sabe? Isso faz toda a diferença. Isso é gasolina. Sabe? Então eu acho que a gente ter esse olhar de que é difícil, né? Isso, assim, eu posso dizer para quem descobre, né? Tá descobrindo um diagnóstico e ainda tá casado. Tenta, não deixa que isso seja... destruir o seu exatamente, projeto. Exatamente. Pô, tenta se adequar e vai. Porque é difícil, mas casar é difícil. Ter mas filho, tudo é difícil. Não, e os filhos, de uma forma geral, mexem com o casamento, de qualquer jeito. Então já é difícil. Quando entra um filho atípico, é mais difícil ainda. E é difícil, mas eu acho que é isso, é a gente... pensar e tá junto, sabe? Nesse pensamento, porque ninguém mais do que eu e ele queremos o melhor para o nosso filho, sabe? Então, por que não estar junto nisso, sabe? Até porque... A não ser que não tenha mais amor, que aí também não tem jeito. Né? Aí não tem mais liga. Aí não tem jeito. Mas até porque também, daqui a um tempo, porque tudo na vida é movimento para andar para frente. A evolução não dá ré. A gente que anda devagar. Daqui a um tempo, isso vai ser tão natural que isso não vai mais ser essa questão absurda. A gente só está entrando, mas daqui a pouco a gente já vai estar lá dentro. Isso vai ser natural. Vai ser natural ter pessoas assim no mundo cada vez mais. E vai ser natural todo mundo conviver. E talvez, olha o lado bom. Porque tudo tem um lado bom. E talvez isso não vai mais destruir casamentos. E talvez isso mais na frente vai unir mais as pessoas. Sim. Eu quero ver desse jeito, porque para mim é desse jeito que vai acontecer. Como é que você pode provar? Não, é sensorial meu. Eu acho que é assim, a gente evolui, querendo ou não. Então vai chegar uma hora que isso vai ser normal. Que essa chave vai virar, né? Vai acontecer. Não, sim, porque, por exemplo, os meus pais é uma geração que já não tinha essa vivência. A gente, quando estiver lá, já vai ter uma vivência diferente. E vai aparecer outras novidades que a gente vai ter que se adequar também. Exatamente. Porque a vida é assim, é tudo cíclico. Exatamente. E vem novidade, vai vindo outras coisas. E assim a gente vai evoluindo com o aprendizado. Né? Mas eu acho que e é isso, cada dia a gente entender que cada ser humano é respeitar a singularidade de cada um, sabe? Você ter esse olhar individual para cada criança, para cada ser humano, para cada adulto, sabe? E respeitar, porque eu acho que a gente tem esse olhar de querer que os nossos filhos sejam aquele negócio dentro daquele padrão, a gente quer que o filho viva o nosso sonho, né? Isso já é... E eu também respeito quem queira, porque é normal. Isso é egoísmo. Mas a gente botar um egoísmo tranquilinho. Não é uma coisa horrorosa. Mas assim, você quando sonha pro seu filho, você não tá... Eu sei que assim, todos os pais têm sonhos para os seus filhos. Mas quando você sonha para o seu filho e você quer que seu filho faça o que você acha que ele vai... Sabe? Por exemplo, essas menininhas que... Mães Missy. Ela quer que a filha... Às vezes a filha não tá nem ali, não quer aquilo. E bota no balé desde cedo, não sei. Sabe? Você vê que a pessoa... Tem crianças que amam, mas tem crianças que não conseguem se adequar àquilo. Mas é um sonho da mãe. Sim. Porque é modelo, tem que fazer teste para televisão. Por quê? Porque o sonho da mãe era ser atriz. Você vê, por exemplo, o meu maior sonho para o Eduardo é que ele seja feliz, independente. E é isso, eu acho que isso tem que ser o principal. Independente de... Eu quero que ele seja... profissão X, Y, não sei o que. Exatamente. Dentro da história dele. Exatamente. Isso é o mais importante. A gente às vezes esquece isso, sabe? Eu acho que a gente ter esse olhar de eu quero meu filho feliz, independente. Isso aí. E que todo mundo seja feliz, porque gente feliz não enche o saco. Vou falar a verdade. A maior verdade do mundo. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Se você pudesse dizer algo para outras mães que estão recebendo agora um diagnóstico de autismo para os seus filhos, o que você diria do fundo do seu coração? Essa pergunta, assim, é tão... mexe, né, de alguma forma, mas é porque eu acho isso, assim, que eu acho que a gente tem que se permitir entender, se entender, respeitar aquele luto
né, que falam e, enfim, aquele sofrimento que a gente tem mesmo de desconstruir aquela coisa do filho idealizado. Mas entender também que isso tem um tempo, sabe? Que você se permite e vira essa chave e vai. Porque é isso, seu filho só tem você, ou família, enfim. Mas você precisa estar forte e bem para ele. O Eduardo me mudou de uma forma geral, né? Hoje eu me cuido, eu mudei minha alimentação, eu mudei minha forma de me cuidar, porque eu quero estar bem para ele. E eu acho que é isso, assim, a gente virar essa chave para a gente cuidar do agora, não pensar no futuro, não sofrer com o futuro. Será que ele vai ser independente ou não? Tal. Porque se a gente ficar nessa luta de sofrimento, isso não deixa você lutar pro agora. Isso não te dá força pro agora. O que te dá força pro agora é você ver essas pequenas evoluções, é você curtir cada pequena vitória mesmo. É seu filho deu um sorriso, é seu filho te olhou, é seu filho te respondeu quando você falou assim, pega o tênis, que é uma coisa boba para qualquer um, para um filho autista talvez não seja. E são essas vitórias que a gente tem que comemorar, sabe? Mas elas chegam. Eu acho que a gente tem que olhar para o nosso filho, porque é singular de cada um. O meu caminhar do meu cuidado com o Eduardo foi para ele. Cada mãe tem o seu. Mas é isso, você deixar viver aquela emoção e virar uma chave em algum momento e correr atrás, e curtir o seu filho também, sabe? Que é aquilo que você estava falando. Porque às vezes a gente se atropela só no cuidar, na terapia e tudo. E não curtir ele. Curtir ele é importante, sabe? Você ter aquele tempo de qualidade, de curtir, sabe? De brincar, eu acho que... De ver um filminho junto, de brincar. Mas eu sei que essa rotina, mas eu sei que essa rotina dentro de uma criança autista não é fácil, porque às vezes a criança não vê um filme. Não, ela não brinca. Tem umas que vem, mas não assim, é fácil. Alguma coisa que mas o que você sentir que é bom pra ele, você curtir. E não sofrer porque ele não vai ver o filme com você. Sim. E não sofrer porque ele não vai ler um livro com você. Porque não vai ser daquela forma tradicional que você tá acostumado, sabe? Vai ser do jeito dele. Da forma dele. E o que chama a atenção dele curte. Exatamente. Assim, às vezes eu vejo o Eduardo e você pega um livro, você vai ler pra ele vai embora. Aí a gente... Caguei e andei. Se você não falar, meu Deus, tem um elefante aqui dentro, ele não vai te chamar atenção e você aprender isso, entendeu? Mas tem outras coisas que chamam a atenção. Sim, mas é você se reconstruir. E eu acho que o mais interessante de você estar cuidando de uma criança que precisa disso é que você precisa estar inteiro para ela. Se você estiver ali brincando com ela, mas você estiver pensando na planilha que você tinha que fazer, do trabalho, você não vai conseguir estar com aquela criança. Esse é o tempo de qualidade, né? Você estar 100% com ela. É você esquecer o mundo e focar nela. Isso é muito importante. Não sei se eu consegui te responder, mas Conseguiu, enfim. Sim. Consegui. Você deu uma aula aqui, eu acho. Nossa. Patrícia, eu vou fazer mais uma perguntinha aqui, também a gente daqui a pouco já para, porque senão vira uma minissérie, né? Você sabe de algum projeto aqui na cidade, alguma coisa assim ou da prefeitura, ou público, que de repente as mães, os pais, às vezes não sabem de alguma coisa assim que possa estar ajudando seus filhos autistas? Tem algum tipo de projeto na cidade assim que fomente esse lado? Ou ainda que não seja público, ou alguma coisa que você conheça que seja particular, de algum lugar assim específico? Olha, existem alguns projetos em Niterói, que eu acho que tem um olhar para ajuda, mas que não é assim específico, né? Tem algumas casas que a gente tem em relação, que é o Instituto Oceano Azul, tem a Casa Típica também, que são instituições que ajudam essas famílias com pouco recurso, e é super importante. E a gente está sempre tentando fazer esse movimento de ajudar essas instituições. A gente é um casal que está sempre ativo nessa causa, sabe? A gente acha importante a gente estar junto, a gente vê a nossa dificuldade, fica imaginando quem não tem uma rede de apoio, quem não tem recurso, porque precisa, é difícil, então a gente tenta ajudar. O Léo, meu marido, é voluntário do trabalho do Projeto Almar, que é uma inclusão das pessoas com deficiência na praia. Então eles têm cadeiras para levar
pessoas com paralisia cerebral na praia, mergulho, canoa. Então, assim, todos os projetos que são genuínos para ajudar essas famílias, essas crianças, a gente sempre apoia, tenta sempre estar junto, sabe? A prefeitura em si, eu acho que ainda precisa se remodelar para tentar ajudar mais essas famílias. Mas hoje a gente está sempre lutando para que isso aconteça e dê certo, porque eu acho que eu falo da maternidade atípica de uma forma leve, porque é como eu levo para mim, mas eu sei que não é para todos. Então a gente tenta sempre estar junto, genuinamente, de projetos que são de coração para ajudar essas famílias, sabe? Então, é um sonho nosso, é uma vontade nossa, é um projeto de vida, sabe? É um caminho que a gente tenta sempre estar junto, eu e o Léo. Poxa, muito bonito. Eu tô emocionado, sério mesmo. Cara, muito maneiro. Eu não imaginava que era assim. Eu sabia que você ia explicar um monte de coisa aqui, mas que... Caramba. Eu não ia me emocionar, sabe? Imagina. Nossa, eu tô inebriado aqui. Eu tô aqui ainda, assim, concatenando as coisas aqui. E é engraçado, porque tem muito tempo que eu não falo, assim, né? Desde o começo, de diagnóstico. Tem um tempo que eu não falo sobre esse assunto, assim, de uma forma... coincidência. Você sabe que eu não ia em Valéria naquele dia, né? Não ia. A Valéria é muito especial, né? Nossa, e aí junta pessoas especiais. E isso aqui tinha muito que acontecer. Porque, olha só, Deus me colocou na tua missão. Eu tô te dando um pouco de voz aqui, mas você pode ter certeza que você vai participar de um monte ainda. Um monte. Gente, é sério mesmo. O que eu tô falando aqui não é para encher linguiça, não. É de verdade. Eu acho que qualquer pessoa que montar, que tiver a ideia de fazer um projeto para ajudar esses pais, os pais atípicos... Essas famílias, de uma forma geral, né? As famílias, de uma forma geral. Gente, entre em contato com a Patrícia Belas, porque ela pode dar palestra. Eu nem sei se ela faz isso, mas eu tenho certeza que pelo que ela fez aqui, gente... você pode ajudar muita gente de dar aquela luz inicial, sabe? A luz no fim do túnel. Calma, o negócio vai clarear. E você deixou aqui tão leve. E você falou de coisa tão importante. Caramba! E de uma forma leve, porque às vezes o importante não é leve, né? Você soube, e você mandou com suavidade toda essa sua batalha que você está lá na primeira fila, lá no front, você está lá. Né? Você é uma batalhadora e uma batalhadora que falou com suavidade. Obrigada. Então tira até aquele ranço que a gente tem das coisas que a gente não conhece. Sabe? Sim. Muito bom. Eu estou aqui muito feliz de ter ido lá na Valéria, ter te conhecido e ter trazido você aqui. Muito obrigado. Obrigada mesmo. A você, muito viu? Obrigado. Foi um prazer conversar com você. Nossa senhora, maravilhoso. Eu quero te pedir só o seguinte. Falei a beça, né? Maravilhoso, nossa. Esses projetos que você falou, depois você me deixa anotadinho que eu vou botar na descrição do episódio. Sim. E para você deixar suas redes sociais aí. Se por acaso tiver alguém que tem alguma dúvida, se ela pode entrar em contato com você por direct para bater um papo, para perguntar, para tirar alguma dúvida, sabe? De repente, que eu tenho certeza que você pode ajudar. Mas deixa aí suas redes sociais, como é que as pessoas te acham, né? Sim. Para falar agora, pode rede social... Patrícia Belas. Com 2 L's, não é isso? Com 2 L's. Mas vai ficar também no episódio, na descrição do episódio, vai ficar todos os dados dela. É isso. Eu sempre tento ajudar, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que sempre tentar ajudar o outro, e quando a gente ajuda o outro, movimentos bons trazem pra gente, né? A gente dá o bem e a gente recebe o bem. Com certeza. E isso é super importante pra vida. É isso aí. Essa é a sua missão. Patrícia, muito obrigada, por você ter vindo, obrigada. Porque esse episódio aí eu acho que vai ajudar muita gente. Tomara. Sempre o objetivo, né? A gente tá falando pra tentar mudar um pouquinho. Se uma mãe escutar e for bom pra ela, já tá maravilhoso. É isso aí. Pessoal, então eu me despeço aqui agradecendo a presença da minha amiga Juliana Sobral, consteladora sistêmica, que já bateu papo aqui com a gente, tá aqui no estúdio com a gente, junto aqui com o Hugo na edição. Gente, muito obrigado aí. E eu peço para que vocês
ir lá e se inscrever no canal, apertar o sininho lá para receber todas as notificações, curtir o vídeo, porque esse vídeo aqui, esse episódio aqui merece todas as curtidas, tá bom? E na próxima quinta-feira a gente volta aí com um convidado, ó, nota 1000 de novo. Até lá. Tô curiosa já pra saber quem é. Nem eu sei quem é.